Olá, graça e paz, tudo bem? Que prazer estarmos juntos aqui mais uma vez neste espaço para aprendermos juntos a palavra do nosso Deus. Neste último trimestre, o quarto trimestre de 2022, nós estamos estudando o material proposto pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. E nós estamos estudando a justiça divina. A preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Este trimestre está uma bênção, estamos aprendendo com os erros e os acertos da tribo de Judá ou Reino do Sul. Por conta da sua idolatria, da dureza do seu coração, foram retirados da sua terra e conduzidos ao cativeiro na Babilônia. E dando prosseguimento, hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, a justiça de Deus. Leitura bíblica encontra-se no livro de Ezequiel, no capítulo 14, versículo 12 ao 21. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela a fome e arrancarei dela homens e animais, ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos, nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho, nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Na presente lição, irmãos, nós vamos compreender uma coisa. Essa mensagem está dentro do seguinte contexto. Durante séculos, Israel oscilou entre servir ao Senhor e se envolver com os falsos deuses, com o paganismo, com a idolatria. Tinha momentos de altos e tinha momentos de baixo. Então Israel sempre se mostrou oscilante, nunca se firmou. Mas agora, irmão, diante do ocorrido, estava chegando o momento deste povo ser tratado pelo Senhor. Deus iria cumprir tudo o que ele havia falado acerca da sua justiça em relação a esse povo. Para isso, Deus, irmãos, usaria alguns agentes aí terríveis: a morte, a fome, a praga e a espada, como agentes de correção. Por que isso? Porque o tempo do perdão
já havia ficado para trás. Agora era o tempo da correção, era o tempo do juízo, era o tempo da disciplina. É sobre isso que nós vamos falar na lição de hoje. Sobre a identificação do juízo divino. Neste primeiro tópico, nós vamos falar um pouco acerca daquilo que Deus apresentou como um juízo divino. Por que Deus fez assim? Para que as pessoas não pensassem que aquilo era uma obra de um acaso, era coisa, um elemento da natureza, uma questão talvez de azar. Então Deus estava falando antecipadamente aquilo que ele iria falar. É sobre isso que nós vamos falar nesse primeiro tópico, identificando os elementos do juízo divino. O discurso profético. Antes que o juízo alcançasse Israel, o Senhor já o havia advertido repetidas vezes. Até então, o perdão estava ao alcance daquele povo. Mas, como não se arrependeram, o juízo de Deus seria severo e inevitável. A primeira coisa que nós vemos aqui, meu amado, é que até então, antes de chegar a esse clímax, esse momento tão tenso na relação de Israel para com o Senhor, era uma relação oscilante, ora estava lá em cima espiritualmente, ora estava envolvido com os falsos deuses, parecendo aquela mulher que é casada com um, mas vive com o amante, depois abandona o amante, volta para o marido, depois volta para o amante de novo. Então, durante séculos, o Senhor já havia avisado que ele viria tratar com Israel. E Deus fez isso, irmãos, repetidas vezes. Aí aquele senso popular que diz que cachorro que late não morde. A impressão que Israel teve é que Deus estava apenas com ameaças, mas que Deus não ia de fato realizar aquilo que ele estava prometendo. Mas até aquele momento, irmãos, foi o momento para o espaço, para o arrependimento, para o quebrantamento, para a mudança de postura. Mas como eles não se arrependeram, irmão, então o juízo de Deus de fato seria severo e seria um juízo inevitável. Em que sentido? Não haveria nada e nem ninguém que pudesse impedir a mão de Deus usando a vara da correção sobre aquele povo. A primeira parte do oráculo. É o que nós precisamos entender. Primeiro, que o juízo de Deus não está restrito somente para Israel. Está claro aqui? Deus pode abater qualquer nação que se entregue ao pecado. Uma crise alimentar, seguida, por exemplo, de uma forte recessão, podem indicar um juízo de Deus sobre uma determinada nação. É o que eu quero que você compreenda, que quando Deus direciona esta profecia, quando ele fala de forma genérica, ou seja, que se aplicava a todos. Embora, a princípio, a mensagem foi dirigida dentro do contexto do pecado de Israel, mas o que Deus deixou claro que o juízo não pode vir, não é somente sobre Israel. Então não era somente Israel que iria experimentar o juízo de Deus, porque Deus, ele ama Israel e manda ele para o cativeiro, que não fará com as nações, então, que não amam. Então, meu amado, Deus, ele pode abater, sim, qualquer nação que se entregue ao pecado, qualquer nação que desça no estado de degradação moral, ética e espiritual, a ponto, meu amado, de Deus decidir punir, como foi com Sodoma, como foi com Gomorra, como foi na história na história humana, na história bíblica, várias vezes que Deus exterminou um povo, como foi o Império da Síria. O Império Assírio, ele deixou de existir, tá certo? E vários outros impérios também. E Deus pode se valer de uma crise alimentar. Esse é o termo que nós adotamos hoje, mas nos tempos bíblicos era o quê? Fome.
A terra para de produzir, não produz o suficiente, a população morre de fome. Então, isto pode vir seguido de uma terrível recessão, uma crise econômica sem precedentes que pode se abater sobre uma nação, que a nação vai empobrecendo. Olha o que nós vemos aqui na Venezuela, o que nós vemos aqui na Argentina, o que nós vemos em muitos países de bandeiras vermelhas e bandeiras comunistas, tá bom? Deus pode agora a gente tem que tomar discernimento. A gente pode entender que isto pode ser uma sentença e um juízo de Deus sobre uma determinada nação, mas a gente não pode bater o martelo e falar que Deus está punindo aquela nação. A gente tem que ter muita sabedoria para não sair generalizando tudo e todos, tá claro? Descrição dos agentes do juízo divino. Porque eles não temiam a Deus, irmãos, e por atribuírem os atos da sua bondade ao acaso ou aos falsos deuses, o Senhor pode enviar sobre uma nação a fome, pragas, doenças e a morte. Deus pode tratar uma nação com rigor, a fim de que se arrependa e seja sarada. Ao longo da história, nós observamos isso. Muitos povos e nações atribuíam às supostas divindades, irmãos, os atos da bondade de Deus. Que a Bíblia vai dizer que Deus ele faz o sol nascer sobre o justo e o injusto. A chuva, quando cai, ela molha a fazenda do fazendeiro que é crente, e molha também a fazenda daquele que não é crente, daquele que teme a Deus e o que não teme. Então, nesse sentido, nós precisamos compreender. Muitas coisas eles atribuem a supostos deuses, divindade, como na Bahia, com todo respeito aos nossos irmãos baianos, eles atribuem muitas coisas a alguns grupos, não a população geral. Mas dentro da cultura baiana eles atribuem muitas coisas a orixás, caboclos, guias, Iemanjá, a rainha do mar. Então tem muitos aí que atribuem. Então por eles fazerem isso, andarem na cegueira, muitos desses povos, irmãos, Deus pode enviar sobre eles a fome, praga, doença e a morte. Por que Deus faz isso? Com o objetivo de despertar aquele povo, despertar aquela nação. Por exemplo, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul já viveu tempos de miséria, já viveu tempos de pobreza. E o que nós observamos é que a Coreia do Sul hoje é um dos países mais cristãos do mundo. Mais de 70% da população na Coreia do Sul é formada de cristãos. Lá tem a Samsung, tem multinacionais, lá há prosperidade. Foi uma nação que passou pela fome, passou por praga, passou por guerra, passou por doenças e a morte. E se voltou para o Senhor, Deus sarou aquela nação. Eu creio que Deus fará isso também na nossa nação e o fará também através do nosso país para alcançar outros países que se entregaram ao comunismo, cujas bandeiras são vermelhas, que não temem a Deus, negam o direito de fé, liberdade sobre as pessoas. Então eu creio que nós seremos canal de bênção para muitas nações na América do Sul, na Europa, na Ásia, na África, na Oceania. Amém? Glórias a Deus. Sobre a petição que Deus não atende. Aí nós vamos entrar num ponto aqui que Deus ele faz a seguinte colocação. Olha, ainda que Noé, Daniel e Jó estivesse no meio deles, eu não os ouviria. Então, como eu disse, o tempo do perdão, do arrependimento, do conserto já havia passado, irmãos. Agora era o tempo do juízo. Israel pagou para ver e agora, meu irmão, o chicote de fato ia estalar. E Deus iria mandar aquele povo para o cativeiro. E dentro desse contexto você fala, ainda que esses 3 intercessores, esses 3 homens justos, se levantasse, no máximo que eles conseguiriam é salvar a própria pele, nem as famílias eles conseguiriam salvar. É sobre isso que nós vamos falar, o tipo de oração, de intercessão
que Deus não ouve. A pessoa se entrega tanto às trevas, irmãos, que não resta outro caminho que não seja um tratamento de choque para sarar, curar e resgatar aquela pessoa. Exemplos de intercessão pelo pecador. Destaca aqui, Moisés e Samuel, eles foram um modelo de intercessores que abrandaram a ira divina contra Israel. A atuação deles, irmãos, foi decisiva quanto ao abrandamento do juízo divino. De igual modo, cada crente deve interceder a Deus por aqueles que estão no vale da sombra da morte. Moisés e Samuel, que aqui são apresentados por Deus, irmãos, no livro de Jeremias, eles são exemplos de homens que intercederam por Israel. Certa feita, Moisés falou, olha, Senhor, se o Senhor não for com esse povo e for para matar esse povo, então você faz o seguinte, risca o meu nome também do livro da vida. Risca o meu nome. Então, quer dizer, ele se apresentou diante de Deus, que o povo havia pecado. O povo se envolveu com a adoração do bezerro. O povo se envolveu com a idolatria. E quanto a Samuel, irmãos? Samuel, ele intercedeu a Deus pelo povo. Irmão, Samuel, ele foi profeta, juiz e sacerdote. Ele pegou o tempo mais complicado, foi o período dos juízes, onde que cada um fazia aquilo que vinha à cabeça. Ele foi o elo de transição do período dos juízes para o período da monarquia. Ele consagrou os 2 primeiros reis de Israel. Ele foi uma coluna, um baluarte para Israel. Ele também foi um intercessor. Ele intercedeu até mesmo por Saul. E Deus falou, até quando você vai interceder por ele, sendo que eu já o rejeitei? Então nós vemos aqui, esses homens influenciaram, irmãos, o destino de uma nação. Várias vezes nós vemos Moisés intercedendo pelo povo, Samuel intercedendo pelo povo, que abrandou a ira de Deus. Agora, nós, enquanto cristãos, irmãos, nós devemos ter essa postura de ter uma vida justa, uma vida reta, uma vida sincera com Deus, para que nós possamos interceder pelos pecadores, por aqueles que andam no vale da sombra da morte. Um castigo inevitável. Como já disse, a relação entre Deus e Israel já era muito tensa. O castigo seria de fato inevitável. Nada e ninguém poderia mudar o juízo que se abateria sobre a nação. Até aquele momento, por incrível que pareça, o povo acreditava em uma repentina mudança da parte de Deus, o que não ocorreu. O povo, irmãos, estava achando que Deus estava blefando. Veja só, a história de Jonas, lá em Nínive, já era conhecida do povo de Israel. Ocorreu mais ou menos mais de 100 anos atrás. 100 a 150 anos antes. Como Deus deixou de mandar o juízo sobre os ninivitas. Israel acreditava, irmãos, olha só o problema. Deus, lá não tinha nenhum justo. E eles se arrependeram. E Deus não matou. Aqui nós temos quem? Temos aqui Daniel, temos Ezequiel, temos Jeremias, temos pessoas que temem a Deus. Não, Deus não vai trazer o juízo sobre esse lugar. E as pessoas estavam apostando todas as fichas, irmãos, que Deus não ia cumprir, que Deus estava blefando, que Deus tem um coração mole, que no final Deus, eu não vou fazer isso não, eu me arrependo, eu mudei de ideia, meu irmão. Nós precisamos entender que no mundo espiritual há ação e reação. A ação do homem provoca a reação da parte de Deus. Quando o homem se envereda pelo pecado, ele vai despertar o quê? A reação da parte de Deus. Quando o homem ele se arrepende e se humilha, ele também provoca uma reação da parte de Deus. Então nós vamos observar que a ação de Deus ela vai depender da ação humana. E o povo estava convicto de que Deus ia mudar, a reação de Deus seria outra,
sem que Israel tivesse passado pelo arrependimento, pelo quebrantamento, pela mudança. Então, eles acreditavam até aquele momento que não haveria destruição, não haveria juízo. E o profeta estava dizendo que era um castigo inevitável. Ainda que estivesse dentre eles Jó, Daniel, estivesse Samuel, tivesse Moisés e tivesse Jó, meu irmão, Deus não iria abrandar o castigo. Deus iria levar todos para o cativeiro, porque o castigo de fato era inevitável. Quando Deus não atende à oração intercessória de um justo. Historicamente, nós olhando para a Bíblia, irmãos, por conta da oração de um justo, o Senhor anulou o juízo contra pessoas e até contra nações. Mas casos que envolvam, por exemplo, a apostasia e a blasfêmia contra o Espírito Santo, irmãos, nenhuma oração, nenhuma intercessão poderá mudar, adiar ou anular o juízo da parte de Deus. Este é o problema de quando as pessoas conhecem a teologia, pensam que conhecem a Bíblia, pensam que conhecem a mente de Deus e vai jogando com Deus, acreditando que na sua misericórdia infinita. Observa, há condições, irmãos, que Deus não ouve a intercessão de um justo. No caso do profeta Samuel, Deus falou: Samuel, até quando você vai interceder por ele? Sendo que eu já o desprezei, eu já não me agrado mais dele. Irmãos, para Deus chamar a atenção, exortar o profeta, é porque Saul, amados, ele apostatou da fé. E depois, irmãos, esse homem se entregou ao ocultismo, satanismo. Ele foi buscar Deus lá no terreiro, ele foi buscar Deus lá no centro espírita, meu querido, para invocar os mortos. Então, se tratando nos nossos dias, dentro do nosso contexto, biblicamente, dentro da visão cristã, há duas condições, irmãos, que não adianta você orar. Primeiro, Tiago vai dizer que há pecados que nós não devemos orar, pecados que é para a morte. A pessoa vai morrer. A pessoa, ela não há mais salvação para ela. Ele fala que esse tipo de pecado, e não vai especificar qual, ele não há esperança para a pessoa. Vamos aqui, o pecado da apostasia e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus, ele fala abertamente, categoricamente, que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nesta vida e nem na eternidade. A apostasia é aquela pessoa que deliberadamente, conscientemente abandona a fé cristã e amanhã vem refutando, confrontando, ridicularizando, zombando daqueles que ainda trilham este caminho. Para Deus, irmãos, isso aqui é uma afronta sem fim. Então, essas condições, Deus, ele não ouve oração. Deus não ouviu a oração de Samuel a favor de Saul. Deus não aceitou as lágrimas de Esaú quando ele chorou buscando o arrependimento pela perda da primogenitora. Então nós precisamos entender que Deus, irmãos, tem coisas que a gente tem que vigiar muito para a gente não entrar por esse caminho. Porque, olha, não vai, tem pessoas que vai confiando, eu vou confiar, minha mãe é de oração, meu pai é de oração, fulano está orando por mim, aí ele se cerca de pessoas ungidas, pessoas autênticas e verdadeiras, mas nem a oração dessas pessoas poderá segurar para esta pessoa, irmãos, que ela não será passível de um juízo de Deus, ser condenado, sentenciado e lançado no inferno. Tá bom, querido? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Aqui são apresentados 3 nomes. Noé, que não era judeu, Daniel, que era judeu, e Jó, que também não era judeu. Noé, ele já havia partido.
Jó também havia partido e apresenta o nome de Daniel, um jovem israelita que estava no cativeiro da Babilônia. Vamos tentar aqui extrair alguma coisa e aplicar para as nossas vidas nesse último tópico. Por que o povo rejeitou os profetas? Israel, meu irmão, ele rejeitou os profetas, mas a bem da verdade, o que eles desejavam mesmo era um viver sem regras, sem limites, sem nenhum padrão moral e ético que ele refreasse as fantasias e os desejos mais pervertidos. Por que o povo rejeitou os profetas, irmãos? Profeta, ele falava a verdade, o profeta falava um código de conduta moral, código de conduta ética. O povo não queria viver um padrão de santidade. O povo não queria viver o padrão moral, ético e espiritual estabelecido por Deus. Por esta razão, eles rejeitaram os profetas. Eles queriam viver, irmãos, era no oba-oba, no samba-lelê, tico-tico no fubá, viver na promiscuidade. Viver na imoralidade, receber todas as bênçãos, atribuir a Tamuz, a Baal, a aqueles demônios, aquelas entidades, mas eles não queriam nada com Deus. Por quê? Porque Deus estabelece limites no seu apetite, nos seus desejos, nas suas fantasias. Deus estabelece um padrão de vida. Deus estabelece um padrão ético-moral. E eles não queriam nada disso que refreasse alguém que ficasse falando, você está errado. Você está em falta, você está em pecado, você precisa se humilhar. A grande razão deles terem rejeitado os profetas é porque eles queriam viver uma vida pervertida e imoral. Meu irmão, que Deus tenha misericórdia de nós. Deus, ele estabelece para mim e para você uma vida com código moral, código de conduta, com princípios, valores que nós devemos observar. Não existe cristianismo e libertinagem juntos, tá bem? O cristianismo, ele estabelece limites, estabelece um padrão, regra, santidade, um modelo de vida. Deus, ele tem um padrão de qualidade de vida para todos aqueles que desejam andar com o seu Filho, Cristo Jesus. Noé, Daniel e Jó. Ao falar de Noé, ele foi salvo do juízo de Deus por conta da sua fé e obediência a Deus. Sobre Jó, o próprio Deus afirmou não haver outro como ele em toda a terra. Já parou para pensar o que é isso? Deus testemunhar acerca deste homem? A fé de Daniel, irmãos, influenciou um poderoso império pagão e fez com que o nome de Deus fosse adorado naquele país. Esses três homens, irmãos, são, na verdade, três heróis da fé. Noé, ele se encontrou reto, justo, no período em que toda a terra havia se corrompido. E Deus achou graça em Noé, porque viu nele fé, obediência e uma vida justa. E o que falar de Jó? Meu irmão, Deus testemunha de Jó. Noé, ele foi único, você pode observar, ele salvou a família dele e o mundo daquela época se perdeu. Ao falar de Jó, Jó também foi único. A Bíblia, o próprio Deus falou, olha, não há outro como ele que se desvia do mal. Deus dá testemunha acerca de Jó. Eu acho maravilhoso isso aqui. Então, Noé e Jó, eles não eram judeus. Eles já haviam partido e deixaram o nome deles na história. Agora, a grande incógnita aqui é Daniel, porque Daniel ainda estava vivo. Alguns teólogos até questionam se de fato seria o nome de Daniel, porque Deus faz menção de um jovem que estava na Babilônia, mas lá entre os cativos que já estavam lá na Babilônia, e até quem estava lá em Judá sabia dos feitos, da realização, do que Deus estava operando, porque Daniel influenciou aquele império babilônico, irmãos. Daniel, ele fez com que o nome do Senhor fosse adorado naquele país. E é por isso que Deus faz menção desses três homens, Noé, Daniel e Jó.
Ainda que ele se levantasse no meio desse povo, eles salvariam somente as próprias vidas. E no caso de Daniel, mesmo sendo fiel, sincero, dedicado, ele foi para o cativeiro. Mas Deus, na verdade, o levou para ser um missionário seu e pregar e transformar a política e o governo da Babilônia. O profeta Daniel. Daniel, meus irmãos, ele impactou a Babilônia. Sua fé transformou reis poderosos. Alguns desses, por exemplo, tinham-no como amigo e referencial de devoção e adoração ao Senhor. As orações de Daniel pelo seu povo, irmão, foram decisivas quanto ao fim do cativeiro e o retorno deste povo para Israel. Eu acho assim, tanta coisa para falar sobre Daniel, mas, irmão, Daniel, ele abalou as estruturas da Babilônia. A fé desse homem, a devoção, a modéstia, a humildade, mas caráter. Ele tinha coragem de se posicionar. Ele não era crente chuchu, que quando o crente chuchu, se ele estiver no meio do descrente, ele pensa como descrente. Se ele estiver no meio do crente, ele pensa como crente. Há pessoas que só conseguem fundamentar seu pensamento quando ele está entre os pares. No caso de Daniel, não, meu querido. Ele estava na terra pagã. Quando propuseram para ele comer as coisas do palácio, falou, não, isso aí é consagrado a ele. Vou fazer um propósito com Deus. Depois nós vimos que o primeiro a testemunhar a fé de Daniel foi o eunuco, que percebeu que havia algo de diferente. E depois nós vamos ver como Daniel influenciou. Nabucodonosor, ele falou, olha, Nabucodonosor, eu aconselho que você se arrependa dos seus pecados. Quem sabe Deus, ele terá misericórdia de ti, irmão. E depois, quando Nabucodonosor teve aquela experiência, a mente dele volta, ele fala, agora eu louvo, exalto e glorifico o Deus de Israel. Ele fala, o Deus Todo-Poderoso, irmão. Ele foi influenciado. E o que dizer do Império Medo-Persa? Quando lançaram Daniel lá na cova dos leões, o rei nem dormiu naquela noite porque ele era amigo de Daniel. Daniel influenciou o mundo daquela época, ele influenciou a política. Meu irmão, ele fez com que o nome de Deus fosse adorado na Babilônia, adorado durante o Império Medo-Persa. Agora, o que eu acho impressionante, Daniel foi um intercessor, que ao findar dos 70 anos do cativeiro, ele foi para o cativeiro quando ele era adolescente. E ele já estava lá com quase 90 anos de idade. E ele entendeu, lendo o profeta Jeremias, que já estava chegando o fim do cativeiro. Aí nós vamos ver lá um homem de quase 90 anos, jejuando 21 dias. E Deus se apresenta para ele e nós vemos o retorno do povo para Israel. Meu irmão, Daniel, ele foi um homem sem igual para a história de Israel. Ele foi enviado na primeira leva para preparar o ambiente para a chegada do povo de Israel. Então ele esteve no alto escalão do governo, não se corrompeu, mas ele impactou, influenciou, transformou o coração dos poderosos em terras pagãs. Deus abençoe a sua vida. Conseguimos aqui terminar esse trabalho para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais este estudo da tua palavra. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Ensina-nos, ó Pai, a sermos como Daniel. Meu Deus, ensina-nos, ó Pai, a sermos como Samuel, sermos como, meu Deus, Moisés, como Jó, meu Deus, como aqueles que andaram com o Senhor, aqueles que fizeram a diferença como Noé. Meu Deus, que o Senhor esteja atento para ouvir o nosso clamor. Nós intercedemos pela nossa nação. Nós intercedemos pela América do Sul, Argentina, Senhor. Ah, Senhor, a Venezuela. Os pessoas estão morrendo de fome, meu Pai. Tem misericórdia. Levanta o Brasil, a nossa nação, para resgatar essas vidas, ó Pai, livrá-los das trevas, do comunismo, Senhor. Meu Deus, alcança-nos, ó Pai, oh meu Deus, quebranta os nossos corações, que nós não fiquemos indiferentes ao sofrimento daqueles que estão à nossa volta.
mas que nós possamos impactar a nossa geração, assim como foi Daniel, como foi, meu Deus, Noé, como foi Jó, Samuel, meu Pai, aqueles que o Senhor apresentou como intercessores, como Moisés. Usa-nos na nossa geração, dá-nos, ó Pai, a tua bênção e abençoa o Brasil, que o Brasil seja um canal de bênção para as demais nações sobre a face da terra, pois a Ti nós te agradecemos por tudo no nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus, amém. Não havendo arrebatamento, nós estaremos aqui na semana que vem para a próxima lição. Mas em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Fique na paz, Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus.